Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas nos temas do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje o assunto são os programas Boi na Linha e Soja na Linha, projetos que com a participação dos produtores rurais, do poder público, da iniciativa privada e também da sociedade civil, vem promovendo a transparência na produção rural. E eu converso sobre esses projetos com um dos idealizadores dessas iniciativas. Nosso entrevistado de hoje é Lisandro Inacaki, gerente do Imaflora em cadeias agropecuárias. Olá, estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista agora, recebendo aqui no estúdio Lisandro Inacaki, que é gerente do Imaflora em cadeias agropecuárias. Lisandro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? O Imaflora vira e mexe está participando aqui do Planeta Campo. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Olá, Iá, eu que agradeço, né, o convite, a nova oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar um pouco mais, né, de informações e conhecimentos que temos na cadeia da pecuária. Com certeza. E vamos falar de dois projetos, né, muito importantes, né, para a nossa agropecuária, né, para a produção sustentável, que é o Boi na Linha e o Soja na Linha. Vamos passar um pouquinho por esses dois assuntos hoje. E eu quero começar justamente falando do protocolo Boi na Linha, que é uma iniciativa do Imaflora em parceria com o Ministério Público Federal, para fortalecer os compromissos socioambientais da cadeia de carne bovina na Amazônia. Então, aí com praticamente 5 anos desse projeto em atuação, eu queria que você fizesse um balanço de quais são os principais resultados que a gente teve até aqui com esse projeto. Bom, Iá, o protocolo Boi na Linha, né, ou o protocolo do Ministério Público Federal, que está ali estabelecido para como organizar o monitoramento da cadeia produtiva pelos frigoríficos, né? Ele já por si só um grande resultado, né? Porque ele emerge de um processo que o programa Boi na Linha apoiou lá a partir de 2019, na origem do programa, né? Mas ele vem sendo trabalhado pelo setor, né, pelas principais empresas e pelo próprio Ministério Público Federal, desde do surgimento dos compromissos do TAC da Amazônia, o TAC Carne Legal, o TAC Pecuária, lá em 2009, 2010. Então ele já é um resultado e uma forma de reconhecimento do esforço do setor, né, em estabelecer uma linha de base, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Acho que a grande contribuição do programa Boi na Linha foi sentar e fazer a concertação final, onde a negociação para estabelecer os parâmetros, as regras, as fontes de base de dados foi acertada, inclusive quais critérios seriam trabalhados. Resultado posterior é essa possibilidade de se manter um processo de diálogo contínuo, frequente, né? A gente está aí para completar, né, 5 anos, como você disse, 2024 é o ano que a gente encerra esses 5 anos, com a perspectiva de lançamento da versão 2.0 do protocolo. Só que como resultados, né, nós temos aí o primeiro ciclo de auditorias unificado foi realizado no ano passado, né? Tem um protocolo unificado de auditoria, né? Tem documentos já de referências para a gente trabalhar com o setor do varejo. Então daqui vão se ampliando as possibilidades, né? E acho que o grande resultado é conseguir ter essa linha de base que vai permitir fazer melhores comunicações com o mercado comprador, seja ele interno, seja ele externo no Brasil. Muito bom, e você falou aí de alguns critérios e parâmetros, né, estabelecidos. Quais que são esses principais parâmetros, Lisandro? Tá. Os critérios são 11 critérios que estão estabelecidos no protocolo Boi na Linha, né? Eu vou falar que tem um adicional, porque é um adicional que é chamado desmatamento zero, que ele é exclusivo para aquelas empresas que possuem essa ambição. Mas na linha geral, que o TAC traz, são 11 critérios, 5 deles por monitoramento geoespacial. E aí nós estamos falando de sobreposição de propriedade privada com desmatamento. Aí o parâmetro é o PRODES Amazônia, o recorte de 6,25 hectares, né? Então isso são coisas acordadas. Você tem o critério de terras indígenas, que a regra é não ter sobreposição com terras indígenas. Sim. Unidade de conservação, idem. Embargo ambiental, o vetor, né? Não ter sobreposição. E também tem a alteração dos limites do CAR. Né? Porque existe um processo onde alguns, vou colocar como produtores, mas deveria ser colocado em outro segmento ou não fazer a vinculação. Criminosos, na verdade. Criminosos, né? eu acho isso super importante a gente estar destacando. Eles vão picoteando as propriedades para fugir desse embargo que o mercado traz, né? Então são 5 critérios geoespaciais, tem outros critérios de lista, que é trabalho escravo, embargo ambiental, né?
e tem 3 critérios relacionados à documentação. Tem que ter a GTA, tem que ter o CAR, e algumas propriedades no Pará, devido às cláusulas do TAC no Pará, é necessário que a propriedade acima de 3 mil hectares apresente a licença de operação. Tá? Sim. Ah, e desculpa, e tem um outro índice, um outro critério que é a produtividade. Então, a propriedade que na relação comercial com o frigorífico, né, na contabilidade do ano fiscal, ultrapassar 3 cabeças animais, ela tem que justificar por que ela produz mais. É uma forma de coibir o excesso de comercialização oriundo de uma propriedade. Entendi, Tá? entendi. Mas é interessante você destacar, né, esses critérios, porque a gente percebe que eles estão totalmente relacionados ao nosso Código Florestal, né? São as coisas que estão realmente previstas na nossa lei, e isso é importante a gente realmente separar, né, os produtores de quem realmente faz coisas erradas, Exato. que pelo próprio setor cada vez mais já vem sendo considerados como realmente criminosos, realmente pessoas que não representam o setor da agropecuária. Então isso tudo é muito importante a gente, né, deixar claro, né, para as pessoas. E outra coisa que eu queria falar com você é sobre os desafios, né? A gente tem aí esse protocolo sendo implementado, né, reforçando, né, o nosso Código Florestal, mas a gente ainda tem muitos desafios na Amazônia, principalmente quando a gente fala dos pequenos produtores. E eu queria que você falasse um pouquinho quais os principais deles agora que a gente está tentando, né, combater, coibir, quais os principais desafios que a gente tem nesse processo. Tá. Eu acho que na perspectiva do mercado, né, e hoje está muito sendo discutido, o principal desafio é a questão da rastreabilidade. Né? Mas eu acho que eu gostaria de dar alguns passos atrás e não necessariamente justificar o porquê ela não acontece, mas que existem questões estruturais ou estruturantes bastante importantes relacionados à questão fundiária, né, e à questão ambiental, a regularização. Né? Hoje, nós temos na Amazônia em torno de 50, 60 milhões de hectares do que é chamado de áreas não destinadas. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de destinar o uso dessas áreas. Enquanto não se define se é para conservação, se é para produção, que tipo de uso vai se dar, gera-se a possibilidade de especuladores de terra estarem, né, avançando nessa frente. E uma hora ou outra, né, esses atores que vão à frente ilegalmente avançando sobre o território público, ele vai transformar aquilo e vai tentar trazer aquilo para o que dê liquidez para que ele consiga comercializar. Possivelmente vai virar uma propriedade de pecuária. E aí que as coisas se misturam. Então a gente precisa separar isso. Então, né, começando a questão do desafio, que eu acho que a rastreabilidade é um grande desafio, tem essa questão posta. Outra questão fundiária também que é importante é relacionado àquilo que já foi ocupado no passado e que não foi regularizado. Né? Você tem muitos produtores, pequenos produtores, já tive oportunidade de dialogar com alguns deles, que eles falam, antes meu pai ia pegava crédito com um documento simples da propriedade. Hoje eu não vou lá com medo de ser preso. É mais ou menos esse sentimento, porque misturou. Então precisa regularizar o produtor dessas áreas consolidadas. Né? E também, outra questão relacionada à questão fundiária, são as áreas, a gente acaba sendo simplista, falar invasão de área pública, área protegida, seja terra indígena ou da conservação. Nem sempre a invasão é uma invasão de fato, mas é estabelecimento de área de conservação, uma área protegida, em cima de local que já existia a população e que não foi resolvida a questão fundiária. Então a gente tem esse grande desafio para frente. Tá? E aí, só assim, desculpa aí. Claro, pode falar. A rastreabilidade ela não acontece porque se você fizer rastreabilidade, né, sobre essa perspectiva, você vai dar transparência a isso. Né? E assim, a não conformidade ou o que o mercado não quer, ele vai ficar ele vai ficar aparente. Então isso cria uma restrição para que a rastreabilidade seja efetivada. Né? E existem iniciativas nesse sentido, né, do governo federal de maneira abrangente para que isso seja feito? Vocês conseguem monitorar isso, vocês que estão bem perto dessa realidade? Existem iniciativas abrangentes nesse sentido de regularização fundiária, regularização das propriedades que já estão aí consolidadas? Já existiram ações, né, no passado e muitas delas relacionadas vão fazendo anistias nas áreas já ocupadas. Tá? Isso aconteceu nos últimos 10 anos por 2 vezes. Né? Anistiou propriedades, foi aumentando, antes era 500 hectares, depois foi até 1.500 hectares. Teve um processo de anistia por governos passados, mas isso não resolve. Né? A anistia faz parte de um processo, reconhece que tem uma situação com uma dificuldade de solução e estabelece regras para se fazer a regularização. Né?
esses processos de anistia só vão dando sinais de que, ó, vamos ocupar aqueles anistiam lá na frente. Exato. Então, Pode assim, dar esse sinal errado, né? Exatamente. Que hoje você pode fazer uma coisa errada que daqui exatamente. a pouco você vai ser perdoado, né? Então, assim, já houveram, a gente veio de um período aí dos últimos 7 anos com muita morosidade no avanço dessas ações. Tem uma expectativa de que isso avance, principalmente nas áreas não destinadas, né? Mas é importante também avançar na questão das áreas que estão não regularizadas fundiariamente. Tem a responsabilidade dos estados também nesse processo, porque não é só o nível federal, mas nível estadual, né? No Pará, vê-se movimentações nesse sentido, de buscar a titulação de pequenos proprietários, de propriedades rurais que já estavam nessa situação, já regularizar, né? Mas eu acredito que ainda é muito tímido, né? Por outro lado, existem ações do Estado olhando para a questão da rastreabilidade, né? Eu acho que esse é um tema de grande valor e importância na discussão hoje no cenário nacional e no nível estadual, principalmente no Pará, né? Então, acredito que teremos neste ano uma série de, além dos anúncios já feitos, novos anúncios, mas ações práticas e efetivas mesmo para trabalhar a rastreabilidade, tendo todos esses desafios por trás que existem, né? Com certeza, eu ia justamente te perguntar agora, né, de exemplos de rastreabilidade, de exemplos bem-sucedidos, né, nem que eles sejam ainda pequenos, regionais, tanto em empresas quanto na iniciativa pública. Eu acho que você falou do Pará, ele realmente vem tentando ali fazer a sua parte, né, Lisandro? Pegando pelo Pará, né, lá foi lançado o Programa de Integridade e Desenvolvimento da Pecuária do Estado, isso foi anunciado na COP 28, no ano passado. É um programa que está em organização, em desenvolvimento, né, com metas claras e prazos para a rastreabilidade ser atingida, mas não é a rastreabilidade por si só. É necessário fazer um trabalho de recondução dos produtores que existem, que porventura estão irregulares na perspectiva do mercado, né, porque a regularização ambiental leva mais tempo. Então precisa ser um trabalho da perspectiva privada, com reconhecimento do setor público, de que aquele produtor ele vai reparar aquele dano ocasionado, no caso um desmatamento, né, para ele ser reconduzido ao mercado, né, mas é que é necessário você ter outros tipos de estímulos também para adotar a ferramenta de rastreabilidade, reparar dano de área que foi desmatada, porque vou fazer um exemplo bem hipotético, tenho 10 hectares, eu desmatei 2 irregular, né, eu tenho que recuperar 2, né, eu tinha 10 hectares de pastagem, vou ficar com 8. Eu preciso, no mínimo, manter a rentabilidade daqueles 10 em 8. Então, precisa ter um estímulo nesse processo também. Tem que ter apoio, tem que ter estrutura para isso, né? Então, são 3 coisas, né? Adotar a rastreabilidade, reparar o dano ambiental, mas ter estímulo produtivo para aumentar a produtividade, manter no mínimo a mesma renda, se não aumentar, né? Então, você tem que fazer esse balanço. E aí que vem entre os desafios, né? Tem a questão cultural, né? Por que eu vou reparar aquela área que eu fiz um ilícito ali, no desmatamento que está ilegal, mas pode estar até dentro do que é permitido pelo código, mas foi ilegal, por que eu vou reparar aquilo, né? Como eu vou reparar, né? Tem a questão então, cultural, não vou reparar, não preciso de instrumentos de rastreabilidade, porque o mercado está comprando meu gado, muitas vezes ele é periférico ou marginal nesse processo, né? Tem a questão estrutural mesmo, como é que aquele... o produtor fala, eu quero fazer rastreabilidade. Quem vai dar esse suporte a ele? É um desafio, a gente tem que criar condições para que a gente consiga levar a todos isso, né? Sim. E é necessário, dentro da perspectiva estrutural também, de ter um sistema por trás disso que sustente depois as informações que vão ser trabalhadas, né? Então, acho que esse caminho. E aí, pensando em soluções que existem, né, além do programa, hoje a gente tem o próprio Sisbov, né, que atende aí, foi criado para atender demanda de mercado, ele funciona como forma de rastreabilidade, né, e bastante rígido. As certificadoras trabalham de maneira muito séria na certificação, né, do Sisbov. Ele precisa, em alguns casos, mergulhar vertical na cadeia para conseguir chegar na fazenda de origem, mas ele já tem estrutura, então funciona. Sim. Né? E hoje eu destaco o programa de reintegração e monitoramento de indiretos, que é o chamado PRIME, né, desenvolvido por 2 empresas, uma empresa de certificação de identificação individual animal, que é o SBCert, e a empresa Nice Planet, que trabalha com geomonitoramento. Eles criaram um protocolo que alinha todos esses princípios, conceitos
critérios relacionados à identificação individual animal e à certificação com o protocolo boi na linha, criando um regramento de como que no passado, porque quando eu olho hoje o animal e eu sei o passado dele, no ato da compra ele já nasceu há 24 meses, 30 meses atrás quando eu vou abater. Sim. Então se o problema estava lá atrás, né, não adianta agora aqui na frente falar, não vou comprar. Então eu tenho que criar mecanismos que antecipem a visualização desse problema e vão criando soluções ali atrás. Então o PRIME ele trouxe isso, já tem casos, já um número importante de fazendas desenvolvidas, de animais identificados, já com abate, já com comercialização. Teve no mês passado uma comercialização de couro pela empresa Duli Couros, que faz parte dessa iniciativa lá do princípio, junto com o frigorífico Maria, mas não pertence a essas empresas. O programa ele é aberto para atender a todos, né? Então acho que esse é um destaque, porque ele conseguiu estabelecer alguns regramentos, né? Sim, é um problema bem complexo, eu quero voltar a falar sobre ele no próximo bloco. Vou te pedir uma licença agora para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com esse bate-papo aqui com Lisandro Inakaki. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Lisandro Inakaki, que é gerente de cadeias agropecuárias do Imaflora. Lisandro, a gente falou bastante sobre os desafios da rastreabilidade, né, no bloco anterior, e agora eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades, né, tanto de mercado quanto na adequação das propriedades ali que talvez apresentem algum problema. Então, falando um pouquinho dessa adequação, o que a gente pode agregar para os produtores que precisam fazer uma adequação relacionada aí à rastreabilidade, ao nosso Código Florestal? Bom, eu acho que a gente tem que buscar quais são essas oportunidades, né? Vai ter que ser feito um processo de adequação. De acordo com o perfil do produtor, né, vai ter situações onde vai ter que ser feito o reparo da vegetação nativa, né, porque a lei determina isso. Sim. Agora, de acordo com o Programa de Regulação Ambiental de cada estado, né, eu acredito que existam mecanismos onde se possa pensar atividades produtivas dessas áreas a serem reparadas, né? Então, de começar a pensar novos arranjos produtivos dentro das propriedades privadas, né? Dentro dessa necessidade de readequação, onde gerem novas oportunidades produtivas, de diversificação da produção, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade, numa perspectiva de que uma nova pecuária deve se estabelecer em determinadas regiões da Amazônia, né? Existe a pecuária consolidada, extensiva, em intensificação, mas existem áreas que ainda a pecuária tem muito necessidade de desenvolvimento. Sim. Então aí surge uma oportunidade de negócio também, né, e de diversificação da produção daquelas propriedades, principalmente quando a gente está falando do médio para o pequeno, né? Com certeza. E isso acaba sendo também uma oportunidade da nossa bioeconomia se expandir, né, dos nossos produtos da floresta propriamente dito também ganharem mercado, né, Lisandro? Exatamente. De criar esse contato, podemos dizer assim, da agricultura com a floresta de maneira mais tênue e suave, né? Então acho que ali está a pecuária do futuro, né? Aí está uma oportunidade de desenvolver, porque como a gente falou, né, a pecuária não vai sair da Amazônia, né, e a Amazônia não deve diminuir. Sim. Então como é que a gente vai trabalhar essa transição onde coexistem esses dois sistemas, né, o produtivo da floresta e o produtivo da agropecuária, né? Precisamos criar essa transição, essa zona de amortecimento que permita desenvolvimento da região e não apenas uma paralisação, né, quebrar dinamismos regionais, né? Com certeza. Ô, Lisandro, agora também a gente tem oportunidades de mercado quando a gente fala de rastreabilidade, né? É importante a gente realmente dar transparência para essa cadeia, né? Mostrar ali que a gente tem, né, a maioria dos produtores fazendo um trabalho bem feito, né? Os frigoríficos, né, os nossos grandes frigoríficos também atentos a essa questão. Então eu queria falar um pouquinho dessas oportunidades que vão vir do mercado, se a gente realmente conseguir mostrar a transparência da cadeia. Bom, o mercado, principalmente o mercado importador na Europa, né, vindo com a nova legislação da União Europeia, chamada UDR, né, que vai olhar para o desmatamento, vai olhar para questões de direitos humanos, trabalhistas, legislações relevantes nos países exportadores, né, se não atendermos o que eles estão estabelecendo, possivelmente vai existir restrições de mercado, né? Aí podemos falar, mas a maior parte da carne produzida no Brasil não vai para a Europa. Sim, de fato, não vai, mas uma parte vai. E isso vai mexer com o arranjo
do negócio. Desculpa te interromper, mas a Europa também ela é vista como uma implantadora de tendências, digamos assim, né? Sim, exatamente. Existe a questão de protecionismo, mas existe uma coisa de olhar adiante para frente, principalmente quando a gente fala em questões dos eventos climáticos, da mudança climática, né? Tem muita relação com isso, né? Nesse jogo geopolítico, né? De como estabelecer essas manutenções das emissões. Mas é um mercado que ele vai ditar regras, ele vai estabelecer um posicionamento. Talvez para a carne é pequeno, mas para o couro é enorme o mercado europeu. Né? Então, assim, tem algo de mercado que a gente precisa fazer e tem oportunidades. Né? E existem também, assim, eu acredito que a gente pode olhar para o mercado nacional, que é o que mais consome a carne nacional, aquele que começa também a trazer demanda por informações. Hoje o mundo está focado em informação, né? Muita informação. Então, assim, tendo rastreabilidade, a gente consegue comunicar melhor, trazer novas informações, trazer coisas que a gente desconhecemos, inclusive pressionando para que políticas públicas sejam realizadas lá na ponta e não deixar tudo na conta ou do produtor ou do setor produtivo e as empresas que processam esses produtos. Né? Bom, Lisandro, a gente falou bastante até aqui sobre a pecuária, né, sobre o boi na linha. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o soja na linha, né, a nossa principal cultura. Então eu queria te perguntar um pouquinho também sobre esse programa, quais que são as diretrizes e quais estão sendo os resultados dele também até agora. Bom, e o programa Soja na Linha, assim como o Boi na Linha, é a forma como a agenda de trabalho do Imaflora dentro dessas commodities se organiza. Né? No Soja na Linha, a gente tem um trabalho muito próximo aos traders de soja, dentro do compromisso que eles possuem, chamado Moratória da Soja. Então, a gente faz parte do grupo de trabalho da soja com a responsabilidade de fazer a coordenação do processo de auditoria, né, que permite garantir que essas empresas estão atendendo aqueles que eles assumiram. Né? Então, assim, nós trabalhamos com eles nessa agenda desde 2011. Né? Então, assim, como eu falei, o programa ele se tornou algo posterior, ele se torna um programa posteriormente, né, porque a gente já vem avançando com uma série de projetos em apoio e algo começa a se desenhar, né? E precisa ter essa estrutura por trás. E o grande mote que a gente teve com o Soja na Linha é ampliar a transparência. Então, o que nós queremos, estamos nesse processo, né, é de comunicar como é que as empresas estão atendendo os seus compromissos, por meio de trazer quem possui e quem não possui compromisso, os resultados das auditorias, os resumos os resumos dos relatórios de auditoria, então tem esse arranjo. E uma outra frente do Soja na Linha é em apoio ao Ministério Público Federal no estado do Pará. E lá existe o programa, Protocolo Verde de Grãos do Pará, né, que ele tem esse olhar muito parecido com o TAC da carne, mas ele ainda é mais, ele tem uma restrição maior que está apenas no estado do Pará, e o estado do Pará ele tem, eu posso estar errando aqui os números, mas em torno de 700 mil hectares de soja. Né? Não são aqueles 17 milhões de hectares de pastagem. Né? Então, assim, é um número mais reduzido, mas o programa está aí também para fortalecer esses compromissos e sua implementação por intermédio de estruturar esses mecanismos de avaliação, monitoramento e transparência, né? E oferecer informação ao público interessado. Perfeito. Lisandro, eu vou trazer agora aqui um quadro que a gente chama de nuvem de tags. Tem várias palavras aqui relacionadas ao nosso tema, né, de sustentabilidade e tudo mais. Eu vou pedir para a nossa equipe técnica colocar ele aqui na tela para a gente, a nossa nuvem de tags. E aí eu vou pedir para você olhar, vão aparecer diversas palavras relacionadas, né, ao nosso tema, né, a esse tema de produção sustentável, de sustentabilidade, questões climáticas. Eu queria que você desse uma olhada e escolhesse um deles para comentar um pouquinho. Olha, acho que eu vou falar sobre governança. Perfeito. E aí, por que, né, eu seleciono essa palavra? Eu acho que para nós conseguirmos dar novos passos, né, dentro desses desafios que existem na pecuária e na soja, nessa perspectiva socioambiental e também de desenvolvimento, né, é necessário que existam as instâncias, né, de decisão para fazer a grande concertação. Né, como é que as ações devem ser estabelecidas, ordenadas, de forma a conseguir e a possibilitar com que resultados sejam alcançados. Né? Como eu falava durante a entrevista sobre a rastreabilidade, eu começo a falar da questão fundiária, é porque tem uma ordem das coisas que precisam ser tratadas. Né? Então, assim, a governança é essencial. Eu vejo isso pela nossa experiência no programa Boi na Linha, quando a gente sentou com as empresas, sentou com o Ministério Público Federal,
estabelecer um processo de diálogo, discussão, de negociação, né, de concessões, e aí conseguimos chegar no protocolo unificado. Depois dele o protocolo de auditoria, depois dele o ciclo unificado de auditoria e por aí a gente vai, né? Eu vejo nesse exemplo algo que deu certo. Os próprios compromissos, quando a gente fala da soja, né, o grupo de trabalho da soja, que envolve a Biov, a ANEC, algumas organizações da sociedade civil, ele é um exemplo de governança que ele perdura depois de 2006 até hoje, ele existe, né, com seu espaço de diálogo. Independente do que quanto evolui, o quanto se resolve problemas de diversas partes, é uma estrutura que possibilitou ele estar aí até hoje. Então, quando a gente fala em governança, eu acho que ele é chave nesses processos. E aí, só para finalizar com um exemplo, né, o próprio programa de integridade e desenvolvimento da pecuária no Pará, ele tem um conselho gestor formado pela indústria, pelo setor produtivo, com um número de cadeiras maior, inclusive, por organizações da sociedade civil e pelo governo. Né? Então, tem um conselho gestor que está discutindo esse programa, o seu desenvolvimento, de uma maneira que envolva todas as partes envolvidas diretamente e interessadas com o tema. Muito bom. Lisandro, muito obrigada pela sua participação, por ter explicado para a gente, né, tanta coisa bacana aí para a gente conseguir realmente entender um pouco mais desses nossos desafios e oportunidades aí na produção cada vez mais socioambientalmente responsável. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade novamente e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigada, nós por aqui também. Obrigada, muito obrigada pela sua companhia aqui no Planeta Campo Entrevista e a gente se vê diariamente no canal Rural ao meio-dia ao vivo. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.